Finalmente, antes de entrarmos nos indicadores das 300 maiores organizações, falamos um pouco a respeito de como ficou a distribuição do faturamento do setor supermercadista de autosserviços por estados. E o estado de São Paulo continua a liderar o setor, seguido por Rio Grande do Sul e por Minas Gerais. Então, são os estados que mais cresceram em termos de importância nesse último ranking Nielsen, Abras Nielsen. Falando um pouco a respeito das maiores empresas e dos indicadores macro dessas empresas, eu também chamo a atenção para um movimento bastante importante, que é, por exemplo, a constatação do que já foi mencionado anteriormente sobre a área de vendas média, que decresce entre as 20 maiores organizações se comparado a 2008. É exatamente o quadro em que a gente vê com a linha verde aqui, e claramente é uma demonstração daquilo que dissemos anteriormente. As grandes organizações, as grandes empresas do setor supermercadista vieram ao longo do tempo compactando os seus grandes formatos. São formatos cada vez menores, e isso fica bastante evidente nos 2 últimos anos com essa diminuição de área de vendas, que não é acompanhada pelas as organizações, as 280 organizações complementares, o que faz com que, na média, essa venda média, pela área de vendas médias, fique mais ou menos estável. Mas é claramente um movimento em que, se comparado com anos anteriores, é decrescente para as maiores organizações. Enquanto isso, do outro lado, o que a gente vê é a área de vendas por checkout crescendo, aumentando, sendo uma administração maior de área de vendas feito por número de checkouts. É importante lembrar, é interessante lembrar um pouquinho, resgatar mais uma vez um pouquinho da história, que durante um grande período de tempo, na década de 90, a relação de ouro existente entre número de checkouts e área de vendas era da relação de a cada checkout 100 metros quadrados de área de vendas. Hoje, nós falamos para as grandes organizações de algo que é 50% superior a isso, o que demonstra, mais uma vez, um grau de eficiência maior a ser observado, a ser ressaltado pelas organizações supermercadistas, principalmente pelas maiores organizações. Nós fechamos com isso o que seriam os principais números do ranking Abras Nielsen de 2009, edição 2010. Eu gostaria de chamar a atenção, para finalizar, sobre alguns vetores, alguns direcionadores de consumo que nós temos conversado nas mais diferentes ocasiões com supermercadistas, com fabricantes e com, inclusive, consumidores. Isso fala exatamente a respeito das dinâmicas do varejo. Então, o que veio acontecendo em termos de mudança de necessidade em alguns dos vetores que ou direcionadores que nós já vínhamos comentando no passado. Então, com todo esse movimento da classe C, com toda essa importância de poder aquisitivo, com todo esse movimento que nós pudemos observar na apresentação, ou durante a apresentação do setor supermercadista, principal canal distribuidor de produtos de consumo ao consumidor, nós tivemos nessa classe C e nas outras demais classes algumas expectativas de consumo um pouco diferentes. A primeira delas, e que na verdade é uma continuidade do que aconteceu em poder aquisitivo, são as categorias chamadas básicas ou fundamentais. Elas passaram a ter um crescimento em função do crescimento da própria renda. Mas algumas outras coisas aconteceram de importantes, alguns outros direcionadores. Por exemplo, da praticidade e da conveniência, que já foi aqui citado. Algo que a Nielsen vem comentando pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos e que hoje já vale alguma coisa como 25% do consumo em termos de medição, de quantificação. São produtos que fundamentalmente buscam salvar o tempo ou guardar o tempo ou ter uma alocação de tempo maior para outras componentes da pauta de um consumidor cada vez mais premido pela pressão de tempo. O faz bem, que é uma ampliação daquilo que já foi chamado saudabilidade. Por que faz bem? Porque não se restringe mais hoje essa tendência ou esse direcionador àquilo que o consumidor come simplesmente, mas sim como ele se trata, que são os cremes para a pele, que são os bronzeadores, por exemplo. E dois novos direcionadores que passam a ser extremamente importantes com impacto a futuro, que é o da indulgência, e se eu pudesse resumir indulgência, eu diria, depois de um dia estafante, depois de muito trabalho
eu mereço aquela cervejinha premium ou eu mereço aquele chocolatinho especial, né? Então, nesse sentido, eu mereço, é a frase que resume essa tendência de indulgência. E, finalmente, a da sofisticação. Os produtos de maior valor agregado, que não só levam em conta conveniência, indulgência, praticidade, saudabilidade, mas onde eu percebo um valor agregado mais importante. São, por exemplo, os sabonetes líquidos, são, por exemplo, os vinhos que passam a ocupar um espaço maior em termos de consumo. Esses novos direcionadores, importantes em 2010, com certeza continuarão a ser importantes em 2011. Eu finalizaria com algumas considerações de reflexões e expectativas e principalmente, chamaria a atenção que, nesse ambiente de consumo, os processos colaborativos entre indústria e varejo, supermercadistas e indústrias, se tornam cada vez mais importantes para poder captar, resgatar e ter as oportunidades que esse consumidor mostra sendo utilizadas na sua plenitude, na sua totalidade. O grande desafio que fica aqui para o setor supermercadista, para os produtores e fornecedores, é exatamente estar pronto para enfrentar a concorrência e aproveitar este, que eu chamo, Momentum Brasil, onde todos os olhos estão voltados para o Brasil e onde seguramente grandes áreas de oportunidade serão utilizadas, né? Poderão significar o sucesso ou não das empresas que estiverem dispostas, com as mangas arregaçadas e melhor preparadas, com equipes e com informação no processo de tomar a decisão. Este é um dos grandes objetivos do ranking Abras Nielsen, trazer informação clara, transparente, concisa, objetiva para um processo de tomada de decisão. Agradeço à diretoria da Abras, agradeço na pessoa de Sussum, presidente da Abras, por esta oportunidade de estar falando a respeito do ranking e nos colocamos na Nielsen como um todo à disposição para suas eventuais dúvidas adicionais. Um grande abraço e tenham um ótimo 2010.